Bom, pessoal, boa tarde. Devido à nossa suspensão de aulas, a maneira que a gente encontrou para a gente conseguir partir o curso aqui, o curso continuar, e essa semana eu vou postando aulas aqui curtas, né, que vão ajudá-los a fazer tanto a lista 1 quanto a lista 2. E eu vou comunicar o canal, eu abri um canal no YouTube, vou postar os vídeos lá, vocês entram lá, dão uma olhadinha, e aí com isso as aulas que eu for colocando aqui vai ajudando vocês a produzir essas listas aí para entregar no dia 1º de abril, né, que foi a data que eu estipulei. Bom, a gente vai ter ao fundo o som aqui da minha filha que está assistindo o desenho dela, mas tudo bem, vai dar para a gente ver aqui sem problema a aula, certo? Então vamos lá. Vocês lembram já que a gente já discutiu na última aula sobre os vetores, né? Então a gente falou que a representação geométrica dos vetores aqui era uma flecha, né? Tinha direção e sentido, a gente combinou que essa direção e sentido ia ser dada pelo ângulo formado entre o vetor e a horizontal, medido no sentido anti-horário. Já discutimos as propriedades vetoriais, começamos a discutir a soma vetorial, né, como que a gente soma vetores. Então, estava aqui, lembra que para somar vetores existe uma regra, a gente colocava lá, escrevia o primeiro, aí na extremidade do primeiro colocava a origem do segundo, e a resultante saía da origem do primeiro, chegava à extremidade do último, né? Então lembra que saber o módulo da resultante, a gente também já discutiu isso, dependia de como esses vetores estão orientados no espaço, né? Também falamos da subtração vetorial, tudo isso aqui na aula passada, e agora a gente vai falar da multiplicação de um vetor por escalar. Então eu deixei aqui que está melhor aqui. Então, multiplicação de um escalar por um vetor funciona da seguinte maneira, né? Dado um determinado vetor, o vetor A aqui, se você multiplicar ele por um número qualquer, por exemplo, número 2, o que acontece com o vetor? Ele dobra de tamanho, né? O que acontece se você multiplicar ele por 3? Ele triplica de tamanho. E assim sucessivamente. Toda vez que você multiplica um vetor por um número maior que 1, você está mexendo na intensidade do vetor. Essa intensidade está aumentando ou diminuindo. Se você multiplicar por um número menor que 1 e maior que 0, o que você vai ter é a diminuição do vetor. Por exemplo, o vetor A multiplicado pelo número meio é 0,5. O que acontece com relação ao original? O que acontece com esse vetor aqui, meio? Ele se reduz pela metade. Então, por exemplo, se a intensidade desse vetor A aqui fosse, por exemplo, 5 unidades arbitrárias, este daqui, a intensidade dele é 2,5, por exemplo. Se esse aqui fosse 6 unidades arbitrárias, esse aqui valeria 3 unidades arbitrárias, metade. Mesma coisa se você multiplicar por 1/3. Também a mesma coisa, o vetor se reduz a terça parte dele. Né? Por exemplo, um vetor que tivesse intensidade de 6 unidades, esse aqui passa a ter como intensidade 2 unidades arbitrárias. E o que acontece se você multiplicar o vetor por um número negativo? Então, menos 1 vezes A vai dar o vetor menos A, que a gente já definimos, né, que um vetor menos A é um vetor que tem a mesma intensidade do original, mesma direção, só que o sentido é o contrário, ó, troca de sentido. Olha só, se a gente colocasse um vetor menos 2A, ele dobra de tamanho com relação ao original, que está aqui, né? Ele dobra de tamanho e ele inverte o sentido. Agora está endereçado para cá o sentido dele por causa do sinal menos. Então, evidentemente, se você multiplicar um vetor por 0, você vai ter um vetor nulo. E se você multiplicar o vetor A por 1, isso vai dar o próprio vetor A, você não fez nada com o vetor. Então, isso é a propriedade chamada multiplicação de escalar por um vetor. Existem outras propriedades de multiplicação de vetores, que são multiplicações entre os próprios vetores, que a gente chama de produto escalar, que é a multiplicação de dois vetores de tal modo que a resposta, né, é um escalar, é um número escalar, e tem o produto vetorial, em que o produto desses dois vetores, o resultado é um vetor. Como a gente não vai usar isso agora no curso, nessa primeira parte, então eu não vou apresentar essas duas operações, mas elas existem, vocês vão ver no decorrer do curso.
Mas é isso. Essa é a propriedade que eu queria dizer agora. Essa é a parte um. Logo mais eu envio a parte 2.